Bom dia, vamos estar lendo nesse momento o Salmo de número 64, para a gente poder estar iniciando o culto. Ouve, meu Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem as verá? Tramam em injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem, mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas suas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos do Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Pai, obrigado, Pai, por podermos estar em Tua presença. E em meio, ó Pai, à pandemia que nos assola nesses dias, que nós possamos sempre encontrar o conforto na Tua presença, na Tua palavra, Pai. Recebe esse culto, Senhor Deus. Nós te agradecemos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões,
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Queridos e amados irmãos, antes de mais nada, antes de a gente começar a meditação da palavra, gostaria de pedir oração pelo nosso irmão Namgyu, que nessas semanas, na verdade, tem sido assolado com notícias muito tristes. Semana passada, retrasada, o sogro dele veio a falecer e, infelizmente, nessa semana, na terça-feira, o pai, o senhor Kim Byung-no, o diácono Kim Byung-no e a mãe, a anciã Lee Bong-kyung, ela veio a falecer nessa quinta. Então estejam orando pelo Namgyu, pela família, por essas perdas e por esse momento tão difícil que ele tem passado nesses dias. Então eu peço oração por eles. Amém. Inclusive vou estar pedindo para orar nesse momento. Pai, nós queremos, ó Pai, nesse momento tão difícil, estar colocando a vida do Namgyu, da esposa, dos filhos, da família, ó Pai, que teve uma perda tão grande, ó Pai, nesses dias. Ó Pai querido, que não há como ter maior consolo a não ser saber que um dia nós nos encontraremos, ó Pai, no descanso eterno na Tua presença. Ó Pai querido, vem confortar o coração do Teu filho que perdeu ambos os pais nessa semana. E Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dele e também pelas palavras que eu ouvi dele. Meu pai e minha mãe descansaram, quiseram estar com o Senhor agora. E, ó Pai querido, vem confortar com a esperança eterna o Teu filho e a família, ó Pai. Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus que fala em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 primeiro. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Lucas 5, versículo 12 e 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Amém. Nós vimos na semana passada e meditamos sobre Jesus que expulsou os demônios, a declaração própria do demônio de reconhecer quem era Jesus. Nós meditamos na palavra em Lucas capítulo 4. E após esse episódio, Jesus continuou a sua jornada, ele continuou curando, inclusive ele manifestou as curas e expulsões de demônios também, a partir também da sogra de Pedro, onde ela foi curada, né, de uma enfermidade. E logo após a gente vai ver no texto, no capítulo 4, Jesus curando uma multidão e uma série diferente de doenças e também expulsando demônios. E as pessoas continuavam trazendo os demônios, também os endemoniados e também as pessoas doentes na presença de Jesus. E a palavra de Deus fala que Ele impunha as mãos sobre todos e eles eram curados. E as pessoas se admiravam, as pessoas queriam seguir Jesus, as pessoas queriam segurar Jesus onde ele estava. Porém, Jesus deixou bem claro, e na palavra ele fala, enquanto todos tentavam segurar, ficar com ele, no capítulo 4, versículo 43 diz: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades, porque para isso fui enviado. O que esse texto deixa bem claro é que sim, as curas, os sinais, os milagres, os prodígios foram muito importantes no ministério de Jesus, mas não era o centro do que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Qual era a missão dele? Era propagar, era pregar o evangelho do reino de Deus. Esse era o foco dele. E o propósito era manifestar o reino. E essa era a manifestação do reino.
as próprias curas, os sinais e as maravilhas, eles eram uma manifestação do reino de Deus. Mas o propósito principal de Jesus era pregar o evangelho desse reino. Porém, a importância da cura, a importância da expulsão dos demônios, a importância dos milagres, era que elas apontavam para a realidade do reino de Deus. E a realidade que ele ia mostrar também de como o reino se pareceria e também como seria também a restauração, a intenção, o plano de Deus de restaurar o homem em seu ser completo e também toda a terra. E por causa disso, Jesus então, ele prossegue. E a gente vai ver em Lucas capítulo 5, nos primeiros versículos, para poder fazer, propagar o reino, pregar o evangelho do reino, ele chama os primeiros discípulos. E todos sabem, eram pescadores. Pedro, Tiago, João, por exemplo, eram os primeiros discípulos que Jesus chamou. E especialmente Pedro, na passagem, em no capítulo 5, Jesus chama Pedro de pescador de homens. E ele prossegue com esses primeiros discípulos, ele começa a ele percorrer as cidades, e a palavra de Deus fala, numa dessas cidades, no texto que a gente acabou de ler, numa dessas cidades, enquanto ele estava lá, nessa cidade, hospedado nessa cidade, passou um homem leproso, e que a palavra de Deus, Lucas, como era médico, ele especificava. Esse homem estava coberto de lepra. E conforme a gente leu no texto, ele vem a Jesus pedindo para ser curado. Falando, se quiseres, Senhor, o Senhor pode me curar. E Jesus, então, ele cura. A gente lê o texto, Jesus, ele estende as mãos, ele toca no leproso e esse leproso, então, é curado. Provavelmente vocês devem saber que naquela época o leproso, ele era considerado impuro pela lei. Mas não somente ele era impuro. Aquele que tocasse nele também se tornaria impuro. E este que tivesse tocado e ficasse impuro, ele teria que passar por um ritual de purificação para ser declarado puro novamente. E quando a gente pensa na situação desse homem, imagina o coração dele, imagina o desejo, é claro, todos querem ser curados. Imagina o desespero dele quando ele foi procurar Jesus. Imagina o quanto sofrimento ele não tenha passado antes de encontrar Jesus, convivendo com uma doença terrível que deterioraria o corpo inteiro. E por anos ele levou essa doença. Mas não somente, como eu falei, o sofrimento do corpo, mas provavelmente o próprio sofrimento que ele tinha sobre o isolamento. A gente já se sente horrível no isolamento por não encontrar pessoas. Imagine esse homem. Esse homem ele tinha um isolamento social natural. Ninguém se aproximava dele. Porque ele era impuro, ele era isolado da sociedade. As pessoas olhavam ele, chamavam de impuro, ele sabia que ele era impuro, ele não podia chegar perto de ninguém, ele não podia receber o toque de ninguém, o abraço de ninguém. Então imagina passar tempos, anos, com uma doença em que te isolava totalmente das pessoas. Eu creio que muito mais, especialmente nos dias de hoje, sim, muitas pessoas sofrem com doenças, a gente está no meio de uma pandemia, inclusive, mas mais do que simplesmente a doença física, eu creio que uma das doenças que mais tem assolado a humanidade é a doença da alma, a doença do nosso coração, como as pessoas têm sofrido. A gente tem falado direto sobre isso nas últimas semanas. Quantas pessoas estão doentes em sua alma? E o que a gente pode aprender na palavra é o como Jesus lida com isso. Jesus nos conhece mais do que ninguém. E eu posso dizer claramente, Jesus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E através dessa palavra, eu gostaria que a gente pudesse aprender, exatamente sobre o coração de Jesus, quanto a cada um de nós. Mas antes do coração de Jesus, a gente vê também o coração
desse leproso? Qual a atitude que esse leproso teve? Em primeiro lugar, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele sabia que Jesus era o Senhor. Ele reconheceu Jesus como o Senhor e ele o adorou. Ele se curva, se prostra diante de Jesus, reconhecendo o senhorio dele, e em seguida, ele, com a humildade, ele pediu para que Jesus pudesse curar ele. Então, aquele leproso, ele não viu Jesus simplesmente como a última chance, mas como a chance, como ele colocou em Jesus toda a esperança da vida dele. E essa é uma atitude muito importante que nós todos devemos ter, de reconhecer que Jesus é a nossa esperança final, que Jesus é o nosso Senhor. E o que Jesus faz com ele? Quando vemos na palavra, antes disso a gente vê Jesus, se você está familiarizado, você vê Jesus curando simplesmente com uma palavra. Ou então na semana passada, quando ele cospe no chão, ele faz um lodo, uma lama, coloca nos olhos do cego, e ele fala para o cego ele se lavar, e ele foi curado dessa forma. Ou então, como o texto anterior, no capítulo 4 de Lucas, ele impunha as mãos sobre as pessoas. Ou então, a própria fé que a pessoa demonstrava era capaz de curar essa pessoa. Mas nesse texto em específico, Jesus coloca as mãos. Aqui a palavra fala bem claramente, ele coloca as mãos sobre o leproso. E ele manifesta, e o leproso é curado. Gente, quando a gente vê em vários textos, não somente esse, Jesus, ele não faz nada por acaso. Toda a ação de Jesus, ele sabe, ele tem uma intenção, ele tem um propósito, ele tem um porquê dele fazer dessa forma. E não foi diferente com esse leproso. Ele impõe as mãos no leproso. E talvez a gente não saiba, mas quando eu imagino o que aquele leproso precisava, sim, ele poderia ser curado daquela forma, mas o que ele precisava? Aquele toque de Jesus, eu creio que tenha feito uma grande diferença. Pensa, por anos ninguém chegava perto dele. Por anos ninguém o tocava ou abraçava. E esse simples toque tinha muito significado. Eu lembro um falecido pregador que eu gostava muito. Ele falava assim: ninguém me toca como Jesus. Ninguém me conhece como Jesus. Ninguém me ama como Jesus. E realmente Jesus, ele sabe tocar as pessoas, ele sabe chegar nas pessoas, ele sabe entrar no coração das pessoas. E sabe, isso tem algo que nos ensina também sobre Jesus, mas também é algo que na nossa vida a gente pode colocar em prática. Você e eu somos discípulos de Jesus. Você e eu podemos caminhar com Jesus, sermos instrumentos de cura de Jesus. E sabe, as ações, por menores que sejam, as palavras que por mais sem querer que possam ser, quando a gente está debaixo da unção do Senhor, quando a gente está embaixo da unção do Espírito Santo, às vezes a menor ação, às vezes a menor palavra, para a gente que às vezes a gente nem sabe qual o significado, às vezes para a pessoa que recebe essa oração, que recebe esse servir, que recebe essa palavra, pode fazer toda a diferença. Quantas vezes eu já não experimentei durante a pregação? Às vezes tem uma palavra que eu paro, às vezes eu paro, sem querer eu falo, e para uma pessoa que estava na audiência, fez total sentido. Isso levou a pessoa a realmente a despertar, ou foi uma palavra de cura. Eu lembro um dos cultos, quando eu ministrava junto com o pessoal da CM, das Nações. Eu lembro que eu estava ministrando e ao final, acabou o culto, como eu sempre faço, eu vou correndo lá na frente para poder cumprimentar as pessoas. Só que naquele dia em si, no meio, quando eu acabei a bênção, e eu fui correndo para frente, simplesmente eu vi um jovem, e deu vontade de dar um abraço nele.
está tudo bem contigo? Eu dei um abraço antes de me dirigir lá na frente. Até aí tudo bem. Ele me abraçou, tal, e eu fui, cumprimentei, como sempre faço todos os domingos, né, após o culto. No domingo seguinte, esse jovem volta, e após o culto, ele vem falar comigo. E quando ele vem falar, ele fala o seguinte: semana passada, aquele abraço que você me deu fez total significado para mim, fez total diferença para mim. Eu falei, mas por quê? Eu não lembro. E às vezes a gente nem lembra do que a gente fez. Ele falou que aquele dia ele tinha orado a Deus. Ele estava com muitas dúvidas sobre o amor de Deus. Estava sob muitas dúvidas sobre a presença de Deus, se Deus inclusive existia. E ele falou assim, se você é Deus, se realmente você se importa e você diz que me ama tanto, o pastor, quando acabar o culto, ele vai vir me abraçar, direto, antes de cumprimentar todo mundo, que ele sabia que eu cumprimentava todo mundo. E aquele abraço que eu dei, e que para mim, talvez não tinha, era algo, talvez que eu faria, de repente, ocasionalmente, com alguém, no meio do culto, para aquele jovem fez total diferença. Eu não sabia. Para aquele jovem tinha significado, mas eu vou falar algo mais. Jesus sabia. Jesus sabe exatamente o que passa em nosso coração. E é muito importante que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente coloca as nossas vidas na direção de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, uma simples ação, uma simples palavra pode ser transformadora. Jesus, ao tocar naquele leproso, não somente ele curou o físico, mas eu creio que também Jesus estava querendo restaurar a dignidade daquele homem, querendo restaurar o ser, porque quando Jesus vem, ele quer restaurar o nosso ser inteiro a ele. E portanto, a gente possa ter essa atitude também que o leproso teve. Que a gente possa reconhecer o senhorio de Jesus. Que a gente possa adorar a Ele. A gente possa ir na presença dEle humilde e expor o nosso coração dEle. E o Senhor, Ele sabe exatamente como nos tocar. O Senhor conhece o teu coração. Mas tem mais uma coisa. Lá no começo eu falei que quem tocasse alguém impuro se tornaria impuro. E nessa atitude de Jesus de ir tocar, as pessoas estavam vendo ele. Se ele tocasse, as pessoas falavam, Jesus está impuro. E sabe, Jesus não ligou a mínima porque as pessoas falariam. Jesus simplesmente agiu em profunda compaixão. E a compaixão era muito mais importante do que qualquer rito religioso, do qualquer julgamento que as pessoas teriam. Obviamente que nada que tocasse Jesus iria purificar. Jesus mesmo falou, não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que vem de dentro. E ele, ao tocar aquele leproso, quando ele olha o leproso, ele fala assim, o amor, a compaixão que eu tenho é muito maior do que a impureza desse homem. E Jesus toca. Sabe, Jesus tem feito isso sempre. Ele toca em pessoas impuras. Ele serve pessoas que não merecem. Ele derrama o amor a todas as pessoas, assim como eu e você. Ele expressa a compaixão e o amor dele a nós. Eu lembro uma vez que eu estava passando aqui na rua Guarani e tinha uma galera aí que não ia à igreja e que, sabe quando você dá aquelas pescoçadas lá, né? Naquelas negócios de espetinho, aqueles lugares de espetinho aberto aí. Eu dei uma pescoçada, isso faz alguns anos, dei uma pescoçada, olhei para dentro, e aí tinha um grupo de jovens, e um deles me conhecia bem. Né? Ele me chamou, e o cara estava um pouquinho alto, né, com a bebida.
Falou, senta aqui. Aí começou a falar, senta aqui, evangelista na época, né? Senta aqui, não sei o quê. Senta com a gente. E você sabe que quando surge oportunidade assim, a gente ora pedindo discernimento, mas você tem que agir em compaixão. Isso é uma movimentada. Eu podia ser acusado facilmente. Tá vendo? Ele é um beberrão, olha, eu vi o cara bebendo com os caras aí. Começa a falar essas coisas, né? E eu simplesmente senti compelido pelo Espírito Santo para poder sentar com eles e gastar umas 2 horas conversando com eles. E eles falavam todo tipo de asneira, todo tipo de besteira. E sabe, ao final, eu lembro as palavras de alguns deles. Uns falavam assim, você é gente boa. E, é claro, eles falam assim, você é gente boa. Acho que todo mundo que fica meio alto fala isso, você é gente boa, né? Mas para mim foi importante ouvir de alguns deles, poxa, obrigada por sentar com a gente. Sabe, porque você sentia as dores das pessoas lá. Muitos bebem sim por diversão, mas muitos bebem para esquecer as coisas. E sabe, eu encontro, alguns deles já estão em igrejas, mas você encontra essas pessoas, eles não têm aquela barreira, eles sabem que a qualquer momento você pode estar disponível para ouvi-los, para amá-los, para tocá-los. De não simplesmente ver eles como os grandes pecadores, mas saber que o Senhor Jesus ama a vida deles e quer transformar e curar todas as feridas. E o que aconteceu aqui com Jesus e o leproso? Tem uma frase que eu gosto muito, né? O mundo mesmo usa isso. O amor sempre vence. E aqui o amor que Jesus manifestou a vida daquele leproso, mais uma vez venceu. O amor de Jesus vence. E a palavra de Deus, inclusive, fala algo sobre isso. 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E é isso que a gente aprende sobre Jesus. Um amor sem medo. Um amor de sacrifício. Muitos estão presos. Muitos estão com medo. E esse medo faz a gente ficar paralisado, faz a gente não fazer nada. Mas quando agimos através do perfeito amor de Cristo, o medo vai-se embora. Amém? Nesse tempo de corona, sabe, a gente encontrou, semana retrasada, a gente recebeu o Xande, né? E ele falou, durante o tempo da pandemia, foi o tempo que ele mais produziu. Ele mais pôde servir, mais oportunidades, ele surgiu para poder servir a Deus. Nós temos a oportunidade do Resed nesses tempos, de poder servir ao próximo com amor, com o nosso serviço, com nossos recursos. Que o medo não paralise, mas o amor de Deus seja o nosso combustível para poder amar melhor as pessoas, para extinguir o medo. Quando a gente serve essas pessoas, as pessoas necessitadas, o medo se vai. E às vezes essa pequena ação pode fazer diferença na vida de alguém. E essa pessoa pode ser curada, essa pessoa pode ser liberta, essa pessoa pode encontrar o amor de Cristo Jesus. Terminando a palavra. Meu querido, Jesus conhece o nosso coração. Que possamos reconhecer, em primeiro lugar, assim como aquele leproso, reconhecer o senhorio e humildemente abrir o nosso coração, os nossos problemas, as nossas dores a Deus. Mas também que a gente saiba que Jesus sabe como alcançar o nosso coração. Ele conhece o teu coração. Abre o teu coração para Ele. E que também você seja desafiado nessa manhã de você se dispor a ser usado por Deus.
Pede para Ele derramar a unção do Espírito Santo em você. E deixar que o perfeito amor de Cristo possa fazer expulsar todo o medo. E a cada ação, cada palavra seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, para que nós possamos ser então instrumentos da cura de Deus na vida daqueles que estão em nossa volta. Amém? Você está orando nesse momento. Feche os teus olhos. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido, eu peço agora a tua presença mais uma vez, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um que nos vê nessa manhã. E ó Pai querido, vem de encontro ao coração de cada um. Talvez para mim possa não fazer, talvez eu não saiba o que efeito possa fazer, mas eu quero falar àqueles que estão presos, ó Pai, se sentem presos agora. Presos em sua mente, presos em suas emoções. Que o Senhor venha de encontro, ó Pai, aonde eles estão nesse momento. Eu oro, ó Pai, por aqueles que foram, ó Pai, que sentem dores, ó Pai. Eu quero orar primeiro por aqueles que têm dores físicas, ó Pai, que em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Pai, na Tua ação. Ó Pai querido, vem manifestar a Tua cura onde quer, ó Pai, que meus irmãos estejam sofrendo. Pai querido, eu quero estar orando, ó Pai, por aqueles também que sofrem em sua alma. Mais uma vez eu oro por aqueles que sofrem de ansiedade. Eu oro por aqueles que sofrem de depressão. Aqueles, ó Pai, que estão sofrendo, ó Pai, que não conseguem dormir ultimamente, ó Pai. Quero estar orando especificamente por esse Senhor. Pai querido, eu quero estar orando por aqueles que se sentem oprimidos, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha de encontro. E também, ó Pai, aqueles que estão sendo oprimidos, ó Pai, pela ação do inimigo. Que em nome de Jesus, toda ação do inimigo comece a ser cancelada agora, no nome de Jesus. E Pai, vem, Senhor. Obrigado por nos amar tanto. Vem tocar, ó Pai. Vem tocar, ó Pai, com Teu amor aqueles que também, ó Pai, estão tão feridos, que foram abusados, que foram maltratados, cujas palavras feriram os corações, cujas ações feriram os corações. Que mais uma vez, que nesse momento possamos nos curvar ao Senhor. Entender, ó Pai, que o Senhor quer nos curar, quer nos libertar, e que haja perdão em nosso coração, Senhor. E vem de encontro, ó Pai, a cada um que está sofrendo nesse momento. Vem nos libertar. Obrigado, Senhor Jesus. Mas também, ó Pai, vem nos fazer instrumentos do Teu amor. Derrama do Teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós. Derrama da Tua unção, para que a unção que o Senhor venha derramar a nós, possamos ser instrumentos para quebrar o jugo pesado que está sobre as pessoas. Sejamos instrumentos de cura sobre a vida das pessoas. Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor esteja sobre cada palavra, cada ação, cada telefonema, cada oração que a gente estiver fazendo, ó Pai. Que, ó Pai, que por mais simples que sejam, ó Pai, essas ações, que possam, ó Pai, fazer a diferença na vida de alguém, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, mais uma vez. E obrigado por Tua palavra. É o que pedimos e oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Eu oro para que todos estejam seguros em seus lares. Tome muito cuidado nesse momento. E que estejam orando, para que logo a gente possa estar passando, essa pandemia possa estar passando o mais rápido possível. E logo possamos estar reunindo mais uma vez como corpo aqui. Amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada a todos. Vamos estar orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, sobre a Tua igreja reunida, de casa em casa, de agora para todos sempre. Amém.